E abrimos mais uma página aqui no Páginas Amarelas, hoje com uma história de um amigo. E quando a gente fala em empreender, é muito importante, sempre, na minha percepção, saber o que você deixa com as pessoas, né, e o que você leva das pessoas. E o Delmo, né, no primeiro contato conosco, ele sempre é alguém que deixa muito, né, e coisas boas, e por isso ele está aqui hoje. Nós aqui trabalhamos com empresários com indicação de bons serviços, de boa prestação, e ele com certeza é um desses. Amigo, bem-vindo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito, muito. Quero que você se apresente, fale um pouquinho da sua empresa, o que você faz hoje, explica um pouco, lembrando que a gente está falando para um público não técnico, então tem muita gente que ainda confunde o que é construir marca, fazer marca, o que é vídeo, stories. Se você puder, de uma forma didática, Sim. falar para a nossa audiência, apresente-se. Então, me chamo Delmo, né? Eu falo que eu sou um gestor de mídia. Muita gente confunde como fotógrafo ou só videomaker, mas de fato eu faço os dois. Faço tanto a captação de foto, tanto a captação de vídeo. Só que entre isso tudo, eu faço todo um mapeamento ali de uma marca para fazer a criação dela, ou então de posicionar ela de fato no mercado. Tanto na questão de estar ali fazendo todo o material dela, tanto foto, tanto vídeo, tanto a parte estratégica mesmo de marketing, para a gente impulsionar essa marca no mercado hoje. É um pouquinho que eu faço, já tem 8 anos no mercado, de fato comecei na fotografia, e depois fui migrando mais para videografia e estudando um pouquinho mais sobre marketing. Então, acho que eu englobei tudo isso em um só, né? E é isso. Como você falou, comecei na fotografia. Então, antes da empresa existir, já existia Sim. um olhar. Em que momento você percebeu que o criativo não era só algo ali, seu, natural, e poderia, de fato, se tornar um caminho? Então, no início, como foi na fotografia mesmo, eu comecei na fotografia em igreja, onde eu pegava muitas fotos assim, espontâneas mesmo. Então, naquele ponto ali, eu consegui ver a sensibilidade que existia no meu trabalho. Então, em cada detalhe, realmente não era nada forçado. Eu acho que nessa sensibilidade mesmo do meu trabalho, do meu olhar, foi algo que me despertou mais, assim, essa paixão para estar nessa área, para estar trabalhando mais no digital. Maravilha. Você conta que no início você fotografava de tudo, menos parto e velório. Sim. O que isso diz sobre o seu olhar para a vida? Eu acho que meu olhar, assim, para a vida é algo mais... Como que eu posso dizer? Mas eu acho que algo que tá se andando, sabe? É Que eu acho que tá presente, que aqui, está sim, que fluindo. tá fluindo ali no meio disso tudo. Então, acho que é mais isso mesmo. Você acredita que o parto ali ou é um momento que mistura dor ou é algo assim? Ou ambos, né? Porque querendo ou não, Sim, por mais que seja um nascimento, né, tem uma tensão diferente. sim, Então vamos entender melhor o que de fato você gosta de fotografar, que aí a gente consegue entender. sim. Então, é o que eu gosto mais de fotografar, é uma parte mais fora da caixinha, sabe? Hoje no mercado, eu entrei muito nessa parte do corporativo, não por conta que o mercado está se andando por aí, mas foi para colocar minha identidade dentro desse nicho. Então não é algo que é engessado, sabe? Então eu gosto mais do criativo. O que eu consigo fazer em uma área corporativa, só que no meu olhar, a criação que eu consigo elaborar ali. Tanto também num ensaio fashion, tanto no editorial. Então, acho que em vários nichos assim que eu hoje abordo, eu deixo o meu olhar ali com essa criação além do que já acontece hoje no mercado. Do básico, do padrão, né? Uhum. Eu concordo. Diante de todos os trabalhos, inclusive
o ensaio do Michael é quase um ensaio fotográfico cinematográfico, Sim. né? Você gosta muito dessa questão da luz. E acho que é interessante esse momento, porque tem muita gente que acredita que todo fotógrafo é igual, que o mesmo que faz casamento, né? Eu falo do público que tem a intenção de conhecer, de contratar, e eu tiro por mim, porque é a primeira vez que eu contratei fotógrafo e filmagem para um evento, para uma palestra, eu contratei o pessoal que tinha feito o meu casamento. Gente, quando a gente entregou o material para o pessoal da mídia, para venda, para tirar os takes, ele falou: isso aqui não dá, não serve para nada. Né? Então, ali eu comecei a aprender. Para quem vai contratar, no caso, a gente falando da fotografia ou de vídeo, o que nós, como leigos, devemos prestar atenção ou entender? Porque, de fato, existe vários nichos dentro da fotografia, né? Tanto tem um pessoal mesmo que faz só casamento, que é especializado somente para casamento. O máximo que eles conseguem não, que eles fazem também é festa em geral. Tipo, um 15 anos, uma formatura. Então, isso acho que é uma fotografia diferente de uma fotografia mais corporativa, mais publicitária, que é algo que, eu quero fazer um evento onde eu preciso de fotos corporativas ali, mostrando um pouquinho sobre a sensação mesmo do evento, alguns pontos específicos do evento. Então, acho que diferencia muito isso, porque se for pegar e a pessoa do casamento fazer algo corporativo, acho que fica até legal, mas acho que não é o que você quer, sabe? Acho que não é o resultado que você almeja ali no final. Mas falando do fotógrafo em si, porque você, no nicho que você escolheu, você estuda, você amplia. Eu vejo que fotos de casamento realmente, né, tem que saber exatamente o rito, o que está acontecendo. Então, existe um estudo, um treinamento por trás disso, igual quem faz só gestante ou newborn. Sim, existe sim. Existe um estudo até de casamento mesmo, tanta questão de luz, porque tem muito casamento que faz muito em luz natural, né? Então acaba que o estudo de luz, o estudo de velocidade mesmo da câmera, o estudo de como manusear mesmo e fazer a direção daquele ensaio, existe um estudo por trás para a gente conseguir ter um resultado bom no final, né? E eu gosto tanto de abrir esse espaço para que a pessoa possa explicar um pouco mais sobre o trabalho dela, porque muitas vezes o cliente ele não valoriza, mas também porque nós não explicamos. Né? Um fotógrafo é qualquer fotógrafo, é só apertar ali. Né? E eu vim entender mais disso, né, depois, agora recente, porque tem toda uma diferença, né, com relação à iluminação, até a maquiagem para aquele momento, luz natural, né, a gente imagina que fosse mais fácil para fotografar e, na verdade, é um outro desafio também. Sim. Acaba que a luz natural existe horas, tempo certo. Porque assim, se eu perder aquela luz ali, já era. Eu faço no outro dia, que não é um caso de um casamento em si, porque não tem como a gente fazer no outro dia, né? Se a festa ali tá começando, tá fazendo na hora. Então, tem que saber realmente ter esses detalhes ali para ficar bem legal o trabalho. Tanto luz assim artificial também, existe vários tipos de luz. Eu quero fazer um ensaio que é só meia luz. Então, a gente tem que saber direcionar essa luz. Eu quero um ensaio que é um ensaio mais onde eu consigo uma quantidade maior de luz. Então, a gente já usa flash. Então, acho que são várias luzes, sabe? Nossa, você falando do flash agora, outra coisa, né? Para você aí que questiona o valor de um ensaio, né? Porque é uma hora só. Os equipamentos são de um custo, né? Para quem está querendo aí também empreender, muito alto, né, Dão? Nossa, demais. Assim, quando eu entrei mesmo nessa profissão, eu fiquei assim de cara com o valor, sabe? É uma profissão onde a gente tem que fazer um investimento muito alto
que até no início, quando eu iniciei mesmo, muitas pessoas não davam valor, sabe? Tipo, olhava assim, cara, por que que seu valor é esse? Ah, eu consigo mais barato, isso e aquilo, e que acontece sempre, né? Hoje comigo já não acontece mais, mas acontecia muito. Então, acho que eles não sabem, sabe, o valor ali por detrás. Ah, quanto que custa uma câmera? Ah, e tem uma câmera que já é um valor absurdo e eu preciso comprar uma lente de um sonho que é mais caro que a câmera. Ah, eu preciso de uma luz que custa uma fortuna. Mas, assim, tudo isso que a gente, esse investimento é para a gente obter um resultado muito bom, né? Então, é isso, realmente é um custo bem alto. Elevado. Sim. Antes dessa pergunta, você falou algo aí do casamento que ele acontece só num único momento. Já aconteceu essa história do cartão, de perder, de ter feito um ensaio maravilhoso? Não sei se lá atrás, quando começou, ou de Uhum. repente, porque aqui a equipe volta e meia, Sim. o Cartão. cartão corrompeu. Eu já fico. Que história é essa de cartão? Aí ninguém sabe. Acontece. Olha, comigo nunca aconteceu assim. Tá repreendido, misericórdia. Mas aconteceu num evento. Tava tendo um evento no, lá num palácio, Buriti, se eu não me engano, acho que é. E aí eu tava como segundo fotógrafo. Tava eu, uma amiga minha. E aí ela tava fotografando o pessoal que entrava ali na recepção, como se fosse um casamento mesmo. Parava ali, tirava foto e seguia. E aí apareceu uma pessoa muito importante para tirar foto. E aí, na hora, o meu cartão já estava cheio, eu já estava finalizando já o trabalho, e aí o dela, tipo assim, o cartão parou. E aí ela não sabia o que fazer, eu não tinha cartão, e aí eu sei que na hora ela falou, deu certo, mas não deu certo. Aí na hora da entrega, entregou lá e não sei o que aconteceu depois, mas já passei por algumas dessas, assim, com vídeo também, que o cartão enchia, assim, numa produção com muito material que foi feito no dia, ou então eu tinha esquecido de descarregar o cartão, que aí eu tinha que ficar apagando coisa ali na hora, uma vez eu apaguei um trabalho que eu não tinha entregue ainda, só que eu não tinha visto que era esse trabalho. Aí, só que a minha sorte é que tem outras formas, né, de Recuperar. recuperar, só que demora. Mas já aconteceu bastante coisa, assim. Só que eu sempre me viro. Sempre dá certo. Mas a gente pena, sabe? Acontece, vai dar Acontece. certo. Meu amigo, quando você lembra dos primeiros ensaios, o que que mais te marcou? Dinheiro, reconhecimento, a sensação de que, poxa, acho que aqui tem uma profissão, eu quero fazer isso, eu posso virar um fotógrafo. Acho que mais marcou, acho que foi desde a época da escola. Na escola eu sempre gostei dessa parte criativa, sabe? Estudava bastante. A única reclamação que eu tinha na sala mesmo de aula é porque eu conversava muito, mas sempre aprendi. E eu era muito dessa parte criativa, gostava muito de artes, eu gostava de quando tinha um trabalho assim que a gente tinha que fazer capa, essas coisas, eu sempre ficava por conta da capa e outra parte. E eu sempre gostei disso, só que eu tinha assim na cabeça, tipo, mas o que eu vou fazer depois da escola? Ah, eu não quero fazer artes, eu não quero fazer acho que não combina tanto comigo essa parte. Então eu conheci dois amigos, onde me apresentou a fotografia. E aí a gente era assim, me apresentou e me ensinou tudo. Tudo assim, de iluminação, de direcionamento. Eu ia em ensaio com eles, ficava olhando, ficava segurando a luz, e assim era só aprendendo. Então, assim que eu consegui manusear mesmo a câmera, eu fiz o quê? Foi na época que eu estava começando a fotografar na igreja. E aí tinha muitos eventos assim, tipo, eventos em praça, ou então na hora do culto, em hora de apelo, de oração, essas coisas. Então eu comecei a fotografar ali mesmo a reação do pessoal, o pessoal
ou o pessoal pregando, ou o pessoal chorando. Então eu comecei a ver isso como realmente uma sensibilidade que eu queria fazer. E aí, assim que eu tava nessa parte, eu falei, eu vou começar a pegar ensaio. E aí eu peguei alguns ensaios, assim, sem pagar mesmo, sem cobrar. Peguei algumas amigas, e comecei a fazer vários ensaios, assim, gostava muito de fazer ensaio em rua, em obra, assim, abandonada. Gostava muito de fazer algo bem diferente Diferente. mesmo. Uhum. Então, acho que foi nesse ponto aí que eu comecei a realmente startar nessa área e querer seguir para o futuro mesmo. E você lembra quem foi a primeira contratação paga? O que foi? Olha, a minha primeira contratação paga foi uma colega que eu estagiava no Ministério da Saúde. Só que eu estagiava não era na área de fotografia. Uhum. E aí ela me contratou para fazer um ensaio dela, ensaio mesmo intimista dela, que foi, e eu lembro até hoje, vou falar o valor aqui, eu cobrei R$ 150 no ensaio. Só que o melhor de tudo foi que eu nem sabia quanto cobrar por foto, essas coisas. E aí, esses R$ 150, se eu não me engano, acho que era 30 fotos. Muita foto. E aí, essa minha colega foi e contratou, tipo assim, 60 fotos. Aí eu falei, eu acho que vou cobrar 40 300. reais por cada foto. Menina, aí eu comecei a ganhar muito dinheiro. Aí eu falei, de 150 que ela me pagou o ensaio, e aí ela, por 30 fotos, mais 30 fotos de 40 reais, aí eu ganhei, assim, o triplo do que eu tinha cobrado ela. E aí foi dessa forma, assim, a primeira contratação. E ficou linda. Então, esse formato de não saber como cobrar deu muito certo, né? Acho E a demais. partir daí você começou a cobrar um preço menor pelos. Foi uma estratégia e fixou esse valor na foto extra? Então, o que que acontece? Eu nem sabia que teria essa opção. Tipo assim, eu gostei, o ensaio é 30 fotos, eu gostei de 60. Aí eu ficava assim, um dia mesmo que ela falou, eu fiquei assim, gente, mas eu vou cobrar então por isso, né? Aí eu cobrei e deu certo. Mas depois disso, eu aumentei o valor do ensaio, que era de 150, foi para 350. Ainda muito baixo, né? Mas estava Não, mas bom, estava foi ótimo. um percentual. Já virei profissional. E aí realmente aí eu comecei a colocar também ali nos pacotes o valor por fotos extras, né? Então, foi dessa forma. Amigo, a gente falou, né, de algo engraçado, situações que a gente, né, adversas passa e acaba sorrindo, mas e os momentos difíceis? Você diz que passou muitos momentos, né, em silêncio. O que que as pessoas não viam, mas que ali foi desafiador passar para poder continuar? Assim, os momentos assim que foi bem ruim para mim mesmo, acho que foi bem depois do início, né? Eu acho que eu já estava meio que na metade ali, acho que no quarto ano dessa profissão. Eu comecei a trabalhar para uma agência e isso eu trabalhava muito, muito, muito e ganhava muito pouco, mas assim, dentro da minha mente mesmo eu pensava, não, mesmo ganhando pouco aqui, eu quero aprender, sabe? Eu quero aprender porque acho que meu plano futuro não é estar aqui, e o que aconteceu. Então eu saí da agência e montei o meu próprio negócio. Trabalhei, abri um estúdio, e eu acho que assim, o mais difícil mesmo, quando realmente eu vi que eu estava empreendendo sozinho, eu não estava por conta de outra pessoa me pagando, que foi difícil para mim, porque eu sou uma pessoa muito orgulhosa, eu não gosto de pedir nada para ninguém, eu não gosto de, sei lá, eu tô passando ali um aperto, eu não gosto de pedir, Falar. sabe? Eu não gosto de falar, não gosto de demonstrar isso. E eu acho que no início do estúdio era algo que eu tinha muito medo. Medo de quê? Eu vou empreender, só que eu não sei se eu ganho o mesmo valor que eu ganhei esse mês, o mês que vem. Então, acho que eu ficava com esse medo de, cara, será que eu vou ter cliente no mês que vem para arcar com os custos?
Então, esse acho que foi o medo, assim, que eu tive. Mas isso passou, né? Mas, assim, foi um medo bem... Mas eu acredito que para quem empreende, todos nós vamos, né, passar por isso. Hoje mesmo eu estava mandando um áudio, alguém falou: Nossa, a equipe cresceu, né? Acho que foi a mãe do Ariel que teve aí mandou um áudio. Deus alargou, né, para a direita, para a esquerda e tal. Eu falei: Amém. Passo de fé, só mais um, porque não tem como. E foi assim desde os primeiros aqui. Eu me lembro que no início, principalmente, eu construí o Faro, eu falei, gente, mas e se não tiver, e se não virar? Pelo menos eu deixei o lugar melhor do que eu cheguei. Vai, e foi indo. E aí só com o tempo que a gente realmente vai entendendo, né, do negócio. Não há segurança no empreender. Uhum. É complicado. Só não pode gerar um nível de ansiedade tão grande que o empreendedor pare, Uhum. né? E eu falo sempre que é muito importante também o conhecimento, o estudar, o Sim. entender o que é imposto, o que é um fluxo de caixa, como é que eu vou fazer isso, né? E não tem como se tornar um empresário se você também, de fato, não sair um pouquinho ali da técnica e for buscar isso, porque Sim, do com certeza. contrário, você vai ficando ansioso, adoece, o criativo, que no seu caso, que é extremamente importante, Uhum. cai. Não Passou flui. algum momento de ansiedade, assim, de muito... Assim, nessa época eu passava muita, sabe? Eu não conseguia dormir. Eu ficava Nossa. pensando... Eu deitava na minha cama e ficava, gente, o que eu vou fazer? Tipo, eu não conseguia meio que esperar na hora certa, né? Vai vir. Então, assim, foram noites e noites que eu ficava olhando assim pro teto, o que eu vou fazer, qual o plano que eu tenho que fazer. Foi até quando eu fiz a minha pós em fotografia e marketing. E aí, eu lembro até hoje, eu já tinha um custo para arcar no estúdio. E ainda? E aí, para fazer a pós. E aí, com isso, eu falei para minha mãe, eu mandei mensagem para ela e falei, mãe, eu precisava muito fazer essa pós, então eu tô precisando da sua ajuda. Aí eu sei que eu falei assim, eu vou conseguir comprar no cartão e você consegue me ajudar, sei lá, em uma parcela, 2, 3. E aí foi o que aconteceu. E aí eu lembro que foi dividido isso, acho que foi em 10 vezes. E aí eu acho que no segundo módulo lá da pós, eu consegui faturar assim, um valor absurdo. Porque fotografia e marketing eu estava aprendendo a vender o meu trabalho, aprendendo a me posicionar de uma forma totalmente diferente que eu me posicionava, para conseguir vender meu trabalho assim, muito fácil. E foi o que aconteceu. Eu acho que no segundo mês eu consegui ganhar muito dinheiro. Eu falei para minha mãe, não precisa me ajudar, Legal. eu pago para quitei lá a conta. E foi, eu acho que, a partir daí que veio esse start mesmo na cabeça, que eu parei de ficar preocupando com tudo isso, e eu fazia, acontecia. E quando não acontecia, eu parava ali, tentava de novo e ia. Eu acho que eu parei realmente de sentir essas ansiedade, não dormir. Eu acho que influenciava muito no meu processo de criação e era ruim, né, para mim. E só se fez verdade que eu chego nesse nível com esse conhecimento. Uhum. Se eu quero outro nível, ou é mais conhecimento, ou vai ter que ter um outro produto. Sim. Agora, fazer a mesma coisa, do mesmo jeito, vai ter o mesmo resultado. E por isso que eu bato na tecla de quem quer empreender, quem quer se tornar aí autônomo, estuda, pesquisa, entende um pouco, porque existe uma máxima que as pessoas repetem até hoje, eu nem sei, quero até fazer uma pesquisa nesse sentido, de que a maioria das empresas que abrem, né, tem um percentual aí. Alguém da equipe dá até uma olhadinha para mim na internet, por favor, o percentual de empresas que fecham, né, que abrem e em quanto tempo fecham, que aí eu já dou essa informação aqui no nosso programa. E aí acredito que as pessoas ficam ali, né, também esperando nisso. Poxa, esse percentual, pode falar, 20% fecham em até um ano, no primeiro ano. Eu tinha um dado até maior, mas é muita gente, né? Então, eu vou estar nos 80%.
Agora, se você ficar ouvindo os 20 e pensando que, né, Sim. vai acontecer comigo, então, quando a gente se prepara, quando você entende, eu falo que nem tudo, acho que quem já está há mais tempo aí, como a gente, não foi assim, então talvez por isso que a gente, né, explica o quanto o planejamento. Sim, nossa, faz assim uma diferença absurda. E não tem a ver com valor, né, amigo? Se a gente for Não. pensar, porque até para fazer um curso novo tem que ter um planejamento, eu tenho que Uhum. contar com isso, tenho que fazer conta, porque essa história também, não sei se vale para você, que empreender é sair pegando empréstimo com todo mundo e vamos arriscar, e mãe vende a casa. Eu já fiz isso, coitado, com minha mãe uma vez, ainda bem que ela, né, tem a cabeça no lugar. Uma super oportunidade. Gente, graças a Deus que a minha mãe falou não. Meu Deus do céu. E a gente vai nessa, né? Porque teve alguém que veio aqui e falou que empreender é igual cachaça, né? Porque não tem como sair. Quantas vezes já te ofereceram emprego CLT de novo? E o que você respondeu? Falei, lógico. Não, menina, eu tenho pavor disso. Não, não consigo. Mas me ofereceram bastante. Eu já tive cliente de. É que eu pego uma cartela de cliente, né? Eu tive cliente que queria que eu parasse e Ficasse fosse só para ele. exclusivo. Vai, eu consigo ficar exclusivo, só que você tem que me pagar assim um absurdo de valor. Aí, não, E mas que não é um absurdo, né? A exclusividade sim, tem com preço. certeza. Mas é muito bom quando a gente compreende, mas demora esse tempo, Uhum, né? É justamente esse tempo. Ainda falando, né, de dificuldades, houve o falecimento do seu pai, que era sim. justamente nesse período que você estava ali crescendo. Como é que essa dor se transformou em força para você? Assim, foi um momento muito difícil, que eu tava bem no auge mesmo, sabe? Aquela chama que fala, nossa, eu quero empreender, eu quero estar ali, quero fazer acontecer. E o sonho tava só se concretizando. Então aconteceu que foi bem na pandemia, né? Pandemia onde tudo parou, o mercado todo parou. Eu tive que me reinventar. Eu tinha até feito um quadro que era retrato criativo, onde eu usava muita criatividade, minha criação ali, e dava muito certo, né? E então aconteceu, né? Na pandemia, eu acho que eu vivi 7 dias da minha vida, assim, piores dias da minha vida, onde a gente não podia estar no hospital com meu pai, ele tinha que ficar sozinho. Sei que no primeiro dia eu senti assim que era uma despedida, onde ele ligou, ele não era de ligar para ninguém, ele sempre era de falar assim, cara a cara. Então eu lembro que eu estava na loja da minha mãe e aí eu estava ajudando ela no atendimento e assim do nada veio a ligação dele. E aí ele falando assim, eu tenho até tatuado aqui, que ele falou assim pra mim, eu sinto muito amor por você, se cuida. Só isso. E desligou. Então, ele foi essa hora que ele foi entubado, né? E depois disso, todo dia a gente recebia uma ligação 11 horas da manhã para saber como é que estava o quadro ali dele. E isso foi, a ligação foi no domingo, começou a intubação no domingo mesmo, de segunda até no outro domingo a gente recebia a ligação. E eu lembro que foram dias ele recebendo essa ligação. E eu lembro que no outro domingo a gente não recebeu a ligação. Aliás, no sábado a gente não recebeu a ligação. E aí todo mundo estranhando, e tentava ligar, não atendia. E aí eu só sei que no sábado a gente recebeu uma ligação 11 horas da noite. E essa hora era a hora que eu tava deitado, né? Não dormia. Minha mãe tava no outro quarto. Eu lembro que ela levantou, meu cunhado foi lá em casa, da que o celular tinha tocado, minha mãe não tinha atendido, porque ela já sabia. E então ligou pro meu cunhado, ele foi lá na porta de casa. E eu sei que minha mãe, ela ia sair assim bem de fininho para não falar nada, na hora que eu vi o portão batendo, eu corri. E acho que assim foi o pior assim para mim foi na hora que
ela estava entrando no carro e aí ele falou assim: pode falar para ele. E aí aconteceu. Sei que sim, foi muito ruim para mim essa hora, porque tipo, meu pai era tudo, tudo, tudo para mim, em questão mesmo de empreender, em questão de força mesmo, sabe? De querer ir além dos meus objetivos. Então, foi isso, foi bem difícil para mim. Eu pensei em desistir várias vezes, de não continuar, de não continuar. Essa emoção é dor, é saudade, é arrependimento, porque parece que tá tão, já tem um tempo, né? E tá tão forte, tá tão aí ainda. Ou não é dor? Assim, para mim não teve um tempo da minha vida que eu não conseguia aceitar isso. Tipo assim, logo meu pai, minha mãe, meu pai, a gente nunca foi de ir em hospital, todo mundo bem sadio em casa. Então eu não conseguia aceitar isso, porque eu nunca tinha me visto como uma pessoa. Eu vi amigos que tinham perdido pai ou mãe, só que eu nunca passou pela minha cabeça de perder o meu assim cedo, né? Então acho que um tempo foi muita dor, foi muita assim, não Revolta. conseguia aceitar isso mesmo. Hoje em dia eu acho que é mais saudade, sabe? Sinto muita saudade dele. Ele me ajudou bastante depois que eu realmente startei mesmo, voltei, Decidiu. decidi. Eu acho que ele era a fonte de tudo aquilo, de eu conseguir conquistar alguma coisa, eu olhar assim para o céu e saber que ele está olhando, ele está vendo, e ele me dá mais força, sabe, de ir além do que eu quero. Eu acho que hoje é um sentimento mais de saudade mesmo. No início eu não conseguia nem olhar foto, não gostava. Gostava de estar em nada. Na casa que a gente morava eu não gostava de estar. E eu mudei. Então, quando eu voltava lá, eu sentia muito. E foi um processo até ir à saudade mesmo. Eu sinto muito e essa é uma dor, porque eu acredito que já vi também, né, muitas pessoas que perderam pessoas e a gente tem pessoas que falam assim, eu sei o que você está passando, né? Eu não sei, né? Essa dor eu não passei, essa dor, por mais que para cada um seja diferente, e já tendo, né, visto tantas pessoas, porque nos atendimentos, né, 46 Uhum. anos, já convivi com bastante gente, e principalmente esse período, né, tia já morreu, mas alguém próximo, assim, até porque eu nunca convivi com família de fora. Em Brasília sempre foi eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E Uhum. graças a Deus ainda tenho os dois vivos, mas tem um livro que fala, né, a morte é um dia que vai ser vivido, né, a gente precisa falar mais sobre Sim. isso, para que talvez, né, por mais que vá doer, mas que a gente comece pelo menos a pensar sobre isso. Diante dessa dor tão grande, e ainda está aí com sua mãe, que eu imagino que Uhum. vocês sejam muito próximos, como é que é lidar com isso? Por mais que a gente não saiba quem vai primeiro, né? Sim, assim, eu comecei a ver um outro lado, sabe? É que nem você falou. Eu comecei a saber que um dia isso pode acontecer com a minha mãe, pode acontecer com meu irmão. Então, eu acho que não é antecipar uma dor, mas é viver sabendo que isso pode acontecer um dia com todo mundo. Eu acho que isso pode fortalecer, sabe, o nosso coração. Vai doer, pode doer muito. Aliás, dói, né? Mas eu acho que é isso mesmo, preparar, sabe? Preparar. Preparar, porque acontece, gente. A gente nasce, Tem gente que vive e morre. estranha, né, quando eu falo, mas eu tinha tanto pavor. Eu era pequena, ainda adolescente, eu ficava no quarto pensando se minha mãe morresse, o que que eu ia fazer? E ali eu chorava, eu sofria. E eu acho que eu fui amadurecendo e depois que eu tive meu filho, minha mãe sempre foi a minha melhor amiga, ela é a minha amiga, a minha mãe.
ela tem esse papel de mãe, né? Não é uma mãe que eu precisei virar mãe, pelo contrário, até hoje ela tem Uhum. esse papel muito claro. Ela está fazendo aniversário hoje, a gente Ai. falando disso. Eu falei com ela hoje de manhã, 80 anos, benzaço, graças a Deus, que Deus conserve. Amém. Mas já tem algum tempo que, quando o Gui nasceu, foi ela que apoiou. Ela é tudo. Eu me lembro quando eu falei, eu não casei, né? Não apareci grávida, né? Mas não estava dentro de um casamento. Aí eu fui contar para ela, falei, mãe, grávida. E aí ela olhou assim e falou, só podia estar mais magra, né, Carolina? Vamos ter que comer menos. E do tipo, não tenho mais nada a falar, tá tudo bem. Então, depois que a gente cresce, você entende que naquele momento, olha que descontração ela fez. E então ela é um amor muito grande da minha vida, mas eu tive que começar a entender que e como é que a gente vai fazer, né? E aí a maneira com que eu faço eu já tive a oportunidade, você sabe, né? Eu fiquei nos Estados Unidos de 2015 a 2017, retornei para o Brasil, não tenho sempre, né, um convite, mas eu tomei uma decisão que enquanto eu tiver a oportunidade de estar com ela e de viver ao lado dela, eu quero viver aqui, porque o que eu vou fazer aqui, como eu tenho feito, né, eu posso fazer em qualquer lugar, mas eu escolho. Então, quantas vezes já vieram falar, nossa, mas você podia, nossa, mas eu estou aqui, e é uma decisão. Nós não nos encontramos todos os dias, nós nos falamos todos os dias, eu vou, né, visitá-la, ela vem me visitar, veio no Natal, no 25, para almoçar comigo, mas cada momento que eu passo com ela, eu vivo aquele momento. E eu falo para vocês, de coração, se a minha mãe for embora hoje, ou próximo, ou eu falo isso até de mim, eu vou feliz com o que eu fiz e até onde eu cheguei, e muito tranquila, de que o tempo que eu pude estar com ela, eu fui a melhor filha do mundo? Claro que não, fui adolescente, briguei, xinguei, dei trabalho, mas nesse momento de entender o que é, e muitas vezes não é sobre você passar todo o tempo, é sobre de verdade, quando a pessoa quer falar, ela quer saber de você, ou ela quer contar o que o outro filho está passando, você dá esse tempo. Então, eu a amo profundamente em todo momento e a honro. E eu acredito que é isso que vai fazendo com que a gente, pelo menos eu acredito, né? Que vai ser assim. Foi um formato que eu tive. Eu não sei, né? Já fui em enterros das pessoas estarem gritando, assim, chorando, aquele monte de coroa de flores. Eu não quero isso. Me dá a flor hoje. Você gosta de mim? Me dá um sorriso, traz um café, um chocolate, sabe? Me dá a flor em vida. E eu não quero levar nada disso. Eu quero entregar o que eu puder para quem eu conhecer em vida. Faz sentido? Total sentido. Vamos! Vamos para o empreender, gente. Teve um momento específico que você pensou, agora não tem mais volta, ou é crescer ou crescer, não tem não tem outro caminho, é esse aqui. Eu acho que foi foi quando eu expandi o estúdio. A sala começou a ficar bem pequena com a quantidade de pessoas que eu estava atendendo. E no mesmo prédio eu desci para um andar, só que com a sala bem maior. E só que dentro desse formato de uma expansão é um custo maior, né? Então, acho que foi bem nessa hora onde eu contratei arquiteto, eu contratei tudo isso, e eu falei, não, essa é a hora que não tem mais volta, de fato, continuar. Esse momento é muito interessante, Nossa, né? esse momento assim foi um marco na minha vida, porque tanto eu contratando pessoas para estar fazendo isso, eu também fazia ali junto, e sempre pensando no meu pai, porque eu tinha certeza se ele tivesse vivo ali, ele estaria ali me ajudando, sabe? Ele seria a primeira pessoa que estaria ali dentro comigo. Então, foi bem importante para mim. E de fato está, né? As Sim. pessoas, elas morrem fisicamente, mas estão dentro da gente Sim, o tempo com todo, né? certeza. Nós somos eles aqui, essa representação física. E você disse que não cria, que você cria marcas, não são só
imagens ou apenas imagens? Exatamente o que você entrega além da estética? Assim, eu falo para muita gente, tem muita gente que tem sonhos, né? Principalmente, pode ser uma empresa que está há vários anos no mercado, só que ela quer ver aquele sonho projetado ali na tela, para ela ver mesmo. Então, eu acho que eu faço muito isso. Eu projeto o sonho dela para ela assistir como se fosse um filme, sabe? Tem gente que tem um sonho de ver o produto dela ali de uma outra forma, só que isso nunca sai ali de sonho ou de um pensamento dela. Então, eu sou essa pessoa que trago vida para aquilo. Acho que para ver realmente ali que aconteceu, está acontecendo. Fazer acreditar, né? Aham. E o que diferencia seu trabalho de fotografia e vídeo que o mercado hoje, né, costuma entregar? E talvez não falando até, né, porque a gente tem N pessoas, né? Uhum. Eu nem chamo de concorrente, eu falo que, Ai, né, nem cada é. um Cada tem. um é único, né, E gente? qual que é o seu diferencial? Assim, o meu Por que você diferencial, se contrataria? meu diferencial hoje é muito pela sensibilidade do meu trabalho. É, é o que eu mais recebo, sabe, de feedback mesmo, de clientes que eu tenho antigo mesmo, de estar falando sobre como é sensível tanto a parte do trabalho mesmo ali, da captura do trabalho e tanto na entrega. E eu acho que são detalhes ali que faz toda a diferença, sabe? E eu sou muito chato, sou muito detalhista com tudo, mas eu acho que da forma de como o meu trabalho, com aquela projeção mesmo ali fica leve. Eu acho que é mais isso, não algo engessado, que tem um Padrão. padrão, tem um roteiro pronto e vamos seguir aquele roteiro. Eu trabalho com roteiro, só que na hora o roteiro ele assim Acontece. acontece. Então acho que é muito isso. Entendo. Você já trabalhou com empresários e trabalha com Uhum. empresários renomados, né, com inclusive marcas internacionais. O que esse público busca? Por que ele te escolhe? Então, eu acho que esse público escolhe muito pela forma que eu me posiciono hoje no mercado, que eu me posiciono como uma pessoa que ela é totalmente inacessível, sabe? Então, como se fosse uma exclusividade para ela. Então, muitas pessoas me procuram tanto pela forma que eu me porto mesmo no mercado e também pelo meu trabalho, né? Eu acho que eu tenho um quadro muito grande de ideias. Então, uma ideia que uma cliente me contrata, eu acho que é toda reformulada mesmo por mim. Acaba que a ideia dela já não é mais dela, né? Porque eu transformei tudo aquilo. Então, acho que é mais isso, sabe? E tem isso mesmo, né? Como tem gente que vai querer o exclusivo, né? O Sim, diferente, e que era o que a gente estava falando, né? Também de ter só para você a exclusividade. E tem mercado para isso, né? O mercado de sim, luxo hoje mostra isso, sim, com certeza. É né? o que mais mostra. Você fala abertamente sobre fé. Como é que Uhum. ela influencia nas suas decisões como empresário? Hoje a minha fé, assim, é muito grande, sabe? Em tudo que eu faço. Tanto em questão de direcionamento mesmo. Quando existe uma decisão que eu preciso tomar, eu acho que vem ali através da minha fé, sabe? Vem uma resposta muito alta ou muito nítida até mim, que eu sei que realmente é isso que é para acontecer, ou quando não é para acontecer. Que eu sou uma pessoa muito. Eu acho que eu sou muito ansioso com muita coisa. Então, eu tenho um sonho de ter tal coisa. Então, minha mente mesmo, minha cabeça fica programada para isso até acontecer. E se não acontecer, eu nem fico com raiva nem nada. Eu quero continuar tentando até chegar a um ponto de falar: não, isso não é para você. Para
e aí vamos focar em uma outra coisa. Eu acho que a minha fé é muito de ver nitidamente o que é o sim e o não, sabe? Acho que é mais isso mesmo. Então, você, quando tem uma decisão a tomar, por mais que você queira, enquanto você não ouve Uhum, esse direcionamento, você não sim. faz. Uhum. Foi diferente antes? Não, antes não foi diferente. Antes foi. Antes eu tinha medo, né? Mas mesmo com medo, eu sempre fazia, eu sempre arriscava. E eu falo que Deus me ajudava muito nessas horas, porque era algo que não tinha a dimensão do que estava acontecendo ali na hora. E, cara, como que eu vou fazer isso? E eu só ia. Então, acho que era Deus mesmo fazendo comigo, sabe? E Me hoje você guiando. sente. Hoje eu sinto. E a direção normalmente é assertiva ou sempre é assertiva quando. Sempre. Que maravilha! Qual o valor que nunca sai de cena, mesmo quando o caminho parece mais difícil e mais lento? Daquele jeito que, cara, vou me curvar isso aqui. Não, a isso não. Assim, é que nem eu te falei. É um dos valores, assim, que eu carrego pra mim. Acho que é muito essa questão mesmo de fé, sabe? De Deus na minha vida. De querer também mostrar isso pro público, sabe? Essa sensibilidade que tem no meu trabalho não é por acaso, não é porque ela é minha. Mas eu acho que vem de uma outra pessoa, né? Então, acho que é Deus mesmo na minha vida. Acho que é um valor que eu não. Não Sei lá, abro mão de forma não. alguma. Qual foi o medo que você precisou deixar para trás e que ainda trava muitos empreendedores? Porque a gente acaba se conectando, né, com outros fotógrafos, outros profissionais do audiovisual. O que que você percebe que você conseguiu, né, de fato Uhum. vencer e que outras pessoas que, por mais que tenham talento, ainda estão ali meio que no mesmo lugar? Então, essa questão. Antigamente, acho que é em todo meio, né? Antigamente, quando no início de tudo mesmo, ou então na hora da dificuldade, a gente escuta uma voz muito alta em desistência, né? Em desistir, em eu acho que isso não é para mim e seria muito mais fácil se uma pessoa me contratasse em CLT, vamos supor. Então, eu acho que isso era. Eu ouvia muito essa voz. Não, eu acho que esse caminho é melhor porque vai ser muito mais fácil. Então, é mesmo passar por cima disso tudo, mesmo aquela voz sendo nítida ali pra gente, a gente passar por cima dela. Entendi. E enquanto você estava falando, eu sempre repito essa frase, né? Sabe para quem que não dá certo? Para quem para, Sim. sabe? Para quem para. Então, não dá para falar que fracassou, que isso não dá certo, né? Como é que você fez? Que outra estratégia você utilizou? E vai ser árduo, vai ser desafiador, né? A gente se conheceu bem no início aqui Uhum. e quão desafiador foi, mas é continuar. É É continuar, aí você vai continuar. aprendendo, e principalmente se é um novo mercado, né? Principalmente a gente que é muito curioso, sabe? Eu quero saber o que, que tem ali, além daquilo, sabe? Então, se eu parar, eu não vou, nunca vou ver. Nunca vou, acho que usufruir mesmo, né? E o que tem além dali, né? Uhum, Mas é isso. Quando você olha para a sua trajetória hoje, tá? Tudo isso, hoje como uhum. você está aqui, né? O que que da sua história você mais gostaria que as pessoas conhecessem? Eu acho que conhecer mesmo, eu acho que é uma questão de força, sabe? Uma força que eu tive no meio de muitas coisas que realmente era para desistir. Acho que eu quero que as pessoas conheçam um pouco da minha força, tanto questão também do meu trabalho, de ser uma referência no mercado, de ser uma inspiração. Acho que eu quero ser lembrado assim, sabe? Não quero fechar só no meu trabalho, mas eu acho que na minha vida mesmo. Acho que uma história de superação, que tinha tudo para desistir, não desistiu.
que continuou, né? Eu acho que é isso. Que acreditou. Uhum. E se a sua jornada virasse um filme de 1 minuto, qual era a mensagem que esse filme traria, principalmente? Como que eu tenho aquele sonho, como que eu sonho alto e eu paro no meio dele e não sei o que que tem além daquilo, sabe? Eu acho que seria não conseguir reformular direito, mas Talvez não se conformar, uhum, é né? isso. E é isso mesmo, só os inconformados, né? É uma pulsão muito grande. E desistir, né, de ver isso, por mais que pareça, é frustrante, né, um Sim, caminho, mas eu entendi, é não se conformar com aquilo. Não, não aceito, né? com Não certeza. aceito. E eu acho muito tranquilo também com quem não deseja isso, Uhum, né? É como você falou, eu acho que essa questão do empreender, não é que ela não é para todo mundo, eu acho que com preparo, quem desejar faz, mas uhum. tem quem realmente, né, pulsa por Sim, tem a isso, sede tem por isso, né? muito real. Amigo, antes aqui da última página, tem novidade vindo por aí esse ano? Tem alguma coisa diferente? Ou alguma ampliação? Algo que você queira divulgar? Algum trabalho que você esteja fazendo? Algum plano? Então, esse ano, o que que eu pensei, né? Porque acho que todo ano eu faço uma expansão, eu expando, faço muita coisa acontecer, faço um movimento. Esse ano eu vou expandir mais a minha empresa. Vou fazer o quê? Eu vou parar de atender para algumas pessoas, vou treinar pessoas para estar atendendo para mim e eu estar atendendo para pessoas exclusivas, sabe? Eu acho que é um dos meus objetivos agora a curto prazo. E é isso que vai acontecer. Maravilha. Uhum. Já te convidei antes para estar aqui comigo e no inteirinho dessa conversa, quando você falou, eu penso, né, para o que Deus vai direcionar e para essa resposta, né? Eu falei lá atrás, acho que você se lembra exatamente dessa nossa conversa, foi bem no início, e eu sempre quero estar ao lado de pessoas que se mantêm, que Sim, realmente amam o propósito, porque não tem que tem uma como você constância, pensar né? uma constância e naquilo, você não foi para outro lugar, não é só Uhum. sobre dinheiro, e você vai observando o trabalho da pessoa e a pessoa continua. E eu acho que realmente tem um tempo certo de tudo. Então, quando um profissional é bom, quando uma pessoa tem postura para estar ao lado, não conflita, você percebe como as coisas acontecem, acho que são Sim, pessoas que a gente quer ter do lado. Então, com fica certeza. aí, mais uma vez aberto, e vamos lá? Última página. Agora é o seguinte, não vai ser devagarzinho, não, é Tá papo, bom. tá? Então, resposta rápida, intuitiva, em uma palavra ou em uma frase. Tá. Fé, Força, criatividade, empenho, concordo. Medo, fraqueza, marca forte é bem-sucedida. erro que mais ensina. Ai, gente, o erro que mais ensina é a. Ai, Eu acho que travei. todos, todos. Eu pensei na resposta, mas não é? Todo erro Sim. ensina. O que não pode faltar em um negócio hoje? Resiliência. Uma decisão que mudou tudo. Uma decisão de acreditar mesmo nos sonhos. Em uma frase, o que guia a sua vida? A minha fé é de querer sempre a mais. Meu amigo, obrigada por abrir mais essa página comigo. De verdade, foi um prazer te ter aqui de coração. Eu costumo falar que o nosso propósito é poder trazer empresários, empreendedores. Eu não sei se você viu as listas amarelas, né? Que é Aham. justamente o que a gente trouxe aqui, essas páginas amarelinhas. Eu ficava olhando, procurando, né, as empresas e hoje, que bom que tudo se digitalizou e mais do que olhar o nome e o número, aqui eu posso escolher um profissional por princípios, Sim, valores, por conhecer e que a nossa voz com o tempo é né, um trabalho inicial, a gente já está aí no consultório aberto com mais de 170 entrevistas, que tem esse mesmo propósito de validar a gente de verdade, que presta um bom serviço. E aqui
Foi muito bom te receber e eu gostaria que você, como cada profissional e cada empresário que vem aqui, se lembre também de alguém, porque para vir aqui tem que ter indicação, porque a gente só indica quem é bom, Sim. né? E que a gente seja esse acervo de credibilidade de profissionais de verdade, que gostam do que fazem e que são bons, porque é também um desafio encontrar pessoas. Então, que esse profissional, eu falo sempre, né? Eu quero convidar o tio do dog lá da igrejinha. Essa história que empreende não é sobre faturamento, mas sobre inspiração. Com certeza. Obrigada. De nada. Gostou? Eu amei. Ai, que bom. Ele é tão calmo, né, gente? Tão pleno. E, como sempre, vou deixar aqui na descrição como encontrar o Delmo, como buscar o serviço dele e até a próxima página.